Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e esse é o curso de Lógica de Programação. Na última aula a gente criou a estrutura que a gente vai trabalhar o nosso projeto final e rever todos os itens que a gente viu de programação aqui. Então agora a gente vai começar a trabalhar com o nosso JavaScript, tá certo? Aqui na descrição desse vídeo tá os arquivos que a gente já fez, já concluiu essa primeira estrutura, tá certo? Então se você pulou diretamente para cá, pulou a aula 5, você pode baixar aí, vai estar num zip e utilizar essa estrutura que aqui agora a gente começa a trabalhar com programação. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir um array, tá certo? Então aqui eu vou dar um var, arr vai ser o nome da variável, ela recebe um array, já dou um ponto e vírgula aqui, vai ser um array de objetos. Os objetos agora vão ser as nossas entradas e saídas. Bom, aqui para definir um array um pouquinho mais complexo com estrutura, a gente sabe que abre as chaves. Então primeiro a gente vai colocar o tipo, dois pontos, vai ser 1, vírgula, descrição, descrical, dois pontos, vai ser. A gente vai colocar o nome aqui, esse aqui eu estou inventando na hora, tá? 1 vai ser entradas e 2 vai ser saídas no tipo. Pagamento do freela. E aqui a data, né? Data, dois pontos. Aqui muito importante quando a gente trabalha com data, é que todos os bancos de dados que a gente trabalha, a data vem no formato americano, no formato canadense. Quando você trabalha no Excel, ele vai aparecer esse formato canadense, que é primeiro ano, traço, depois o mês, aqui a gente está no mês de fevereiro, traço, depois o dia. É assim que a data é utilizada. Depois a gente, na próxima aula, vai formatar essa data para que fique nos padrões brasileiros, tá certo? Mas no banco de dados, toda vez que você registra, é importante frisar e você sempre vai ver as datas nesse formato. Primeiro ano, depois o mês, depois o dia. E aqui, por final, o valor. Valor, dois pontos. Aqui a gente coloca como 2.500, certo? Só para colocar, vocês podem aí trabalhando do tipo de vocês. Vamos colocar mais 4 índices aqui, eu vou copiar essa primeira estrutura. Os nomes têm que ser iguais, tá? As datas, os itens podem variar. Por exemplo, aqui agora vai ser uma saída. Vou colocar como pagamento conta de luz. A data foi no dia, no dia 2. O valor, poderia colocar no dia 1 também, não tem problema. O valor foi R$ 76. E aqui eu coloco uma vírgula, vou colocar outro índice, né? Uma entrada, pagamento do freela 2, por exemplo, o valor foi de R$ 4.500. Vou colocar outra vírgula, só para deixar mais uma entrada, pagamento do freela 3, muito freela, né, que a gente fez nesse dia aqui, recebeu os pagamentos. Por final, vamos colocar mais um índice, que foi uma saída, pagamento da conta de água. E foi no valor de R$ 55. Se eu quisesse utilizar aqui um fracionamento, eu poderia colocar ponto 50, tá certo? Vou colocar como 55 direto. Beleza, fizemos o nosso array. Vou dar um console log aqui embaixo para ver se está tudo certo. Console log array. Aqui eu atualizei. Lembrando que para acessar o Developers Tools, a gente clica com o botão direito, ele vai em inspecionar. Aí ele aparece aqui na aba console, onde a gente consegue trabalhar as questões do JavaScript, né? Aqui ele mostra o array com 5 índices, né? Começando do zero. Bom, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma function, tá certo? Uma function com o nome de alimenta tabela, com camel case, tabela na letra maiúscula. E aqui a gente vai receber um parâmetro que vai ser o nosso array, tá certo? E dentro dessa function, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai determinar uma variável com o nome HTML. A gente vai colocar esses dados dinamicamente dentro da nossa tabela. Aqui na nossa estrutura, nós criamos na parte, deixa eu só maximizar aqui, a primeira tabela aqui de registro de gastos, no tbody ele está vazio, e a gente só aplicou um ID para ele, certo? E agora a gente precisa alimentar dinamicamente com esse array aqui dentro desse tbody. Para isso, a gente define uma variável aqui HTML, com aspas simples, tá certo? Sempre quando a gente vai colocar item de HTML dentro do JavaScript, no mundo mobile, quando a gente trabalha com Cordova, a gente também faz isso, a gente define a variável com aspas simples. Por quê? Na maioria dos itens, quando a gente trabalha com tags, quando a gente trabalha com classes e com ID, a gente constrói HTML com aspas duplas, tá certo? Então pode ter esse problema. Se você colocar aspas simples, e aqui quando você for fazer uma inserção dinâmica e colocar ter aspas simples, ele não vai entender e vai apresentar um problema. Então, é importante sempre quando for fazer uma estrutura em HTML, deixar as aspas duplas, tá certo? Para ID, para classes, para o que for, porque no JavaScript, quando a gente começa a incrementar dinamicamente esses itens, a gente trabalha com aspas simples. Vamos ver na prática aqui. A gente define primeiro uma variável HTML vazia, porque aqui a gente vai começar a concatenar, a gente aprendeu a concatenar lá no document write ou no console log, mas a gente concatena também variáveis, né? A gente vai dar uma inserção para ela. Como que a gente faz isso? Reescreve a variável, coloca um mais para concatenar e o igual. E aqui a gente pode começar a fazer as inserções, qualquer tipo de HTML que eu possa alterar. Então, por exemplo, aqui a gente vai começar a alimentar e a criar essa concatenação, depois a gente vai ver como é que vai funcionar o HTML, beleza? Bom, eu estou recebendo aqui um array, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é um for. A gente aprendeu os nossos laços, né? Porque eu tenho que fazer, cada linha da minha tabela tem que ser um índice do meu array. Então aqui eu faço um for, eu defino a primeira variável, que é i, né? Que é a nossa base, que vai ser igual a zero. Aqui eu testo a lógica, então faço i é menor que array.length, para que eu pegue o número de índices, certo? E aqui eu faço a rotação para que ele reescreva a variável i. Beleza? Aqui dentro, como que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a imaginar, se toda linha tem que repetir, a gente começa essa variável concatenando com um tr, tá? Aspas simples, ponto e vírgula, ou mais antes do igual, antes do recebe, a gente coloca a tag tr. E aqui embaixo, a gente também pode fazer a mesma coisa. HTML, mais HTML, recebe,
fecha TR. Aqui a gente vai criar a estrutura do HTML normal, como se estivesse trabalhando. Lembrando que isso aqui é um laço, então ele vai gerar todas as linhas aqui. Ele vai gerar uma linha, duas linhas, três linhas, de acordo com o tanto de índices que a gente tiver. Beleza? Aqui dentro do nosso TR, a gente começa a alimentar com TD. Então eu dei um tab, né, para fazer essa indentação. Aqui, eu vou começar a colocar as nossas colunas, que são as TDs. Aqui eu posso até fechar na mesma linha, tá certo? Então já abri e fechei uma TD aqui. Qual que é o primeiro item da nossa tabela? Vamos voltar lá no HTML para ver. É o tipo, tá certo? Aqui a gente vai colocar o tipo direto, concatenando aqui na nossa... Agora a gente já concatenou uma variável, aqui a gente vai concatenar o que ela recebe, né, também. Então mais, eu pego o array, coloco o índice e coloco o tipo aqui, tá certo? Eu posso copiar essa mesma estrutura, porque ele já está apresentando o tipo. E aqui eu coloco a minha descrição. Aqui tem que atentar os nomes do índice, como é que tá vendo, tá vendo? Os nomes do array aqui dessa estrutura, como é que tá vindo. A descrição. A data. E por último, o valor. Beleza, aqui ele já vai construir de acordo com as minhas linhas aqui corretamente, né? Eu já tenho aqui uma variável construída. Bom, depois que ele faz o for, aqui dentro desse laço ele vai repetir, né? Quantas vezes forem necessárias. Aqui eu posso dar um console log para ver o que ele está fazendo, para ver se está correto na minha variável HTML, para ver se ele concatenou corretamente. Ele tem que dar várias linhas aqui de acordo com o número de índices que a gente tem aqui no nosso array. Então eu vou dar uma atualizada aqui. Bom, aqui o que aconteceu? Ele não apareceu nada, só apareceu nosso console log lá no início, que a gente também pode apagar aqui, porque eu não estou chamando essa função em nenhum lugar, né? Então, para chamar essa função, como é que a gente utiliza para trabalhar com as funções? Eu chamo ela direto aqui, alimenta a tabela, abro e fecho os parênteses, ponto e vírgula, e se ela recebe algum parâmetro, eu coloco o parâmetro diretamente aqui. Então ela tem que receber esse array, né? Eu poderia colocar qualquer nome aqui, tá? Aqui tá com o mesmo nome da variável, mas não significa que ela está recebendo aqui direto. Significa que vai ser o nome do parâmetro que ele vai trabalhar dentro dessa function. Se eu deixar aqui ele sem nada, sem receber, e atualizar, olha, ele deu um erro aqui pra mim, ó, tá vendo? Ele não conseguiu ler o length de indefinido, de nada, né? Porque ele não recebeu nada aqui, e eu tenho que passar esse array pra cá, pra minha tabela, para que ele faça e execute essa function. Então, uma vez que eu atualizo, aqui ele já mostrou essa estrutura do HTML, então ele concatenou bonitinho. Pra ter uma noção aqui, ó, não precisa ser esse mesmo nome, tá certo? E mesmo que seja, não significa que ele pegue direto, como a gente viu. Eu poderia colocar aqui como array recebe, no Camel Case. Array, né, recebe. E alterar aqui dentro, tá? Para toda vez que eu coloquei o array aqui como array recebe, para que vocês tenham noção que não tem nenhuma influência com o que está fora. Aqui é um parâmetro da function que ele vai trabalhar aqui dentro. Uma vez que eu atualizo, aqui ele fica da mesma forma, tá certo? Bom, beleza. Eu já criei minha estrutura do HTML que eu vou fazer inserção dinamicamente aqui na minha tabela. Agora, isso aqui é interessante que a gente comece a entender o mundo encantado do JavaScript. O JavaScript é muito bom porque ele lê o que está na nossa tela, ele lê as estruturas de dados do HTML e com isso ele faz inserções. Ele faz inserções dinamicamente. A gente consegue definir eventos, a gente consegue mandar um comando para o nosso navegador e falar, olha, tem um ID com o nome Rodolfo aí nesse HTML? Se tiver, faz isso daqui. Ou clicou no botão, ou passou com o mouse em cima. Então isso que o JavaScript permite para que a gente faça. Agora a gente vai precisar pegar aqui o ID. A gente precisa pegar aquele ID daquele t-body e simplesmente adicioná-lo. Para isso, a gente utiliza o document, para falar, olha, a gente está falando com um documento aí, e a gente vai utilizar a opção get element by ID. Tudo no Camel Case, tá vendo? Ó, get element by ID. Aqui que ele está falando, pegue o elemento baseado no ID dele. E aqui eu abro e fecho parênteses e coloco o nome do ID dentro das aspas duplas ou das aspas simples, aqui não tem tanta influência. Qual que é o ID que a gente está procurando? É o corpo tabela. Então eu coloco aqui diretamente, nesse ID, dou um ponto e utilizo a função inner HTML. Esse daqui ele vai adicionar essa variável nossa de forma em HTML dentro do nosso documento dinamicamente. É esse cara que faz isso. Então esse cara recebe esse HTML, que é essa variável que a gente criou aqui. Vamos ver se deu certo? Agora que eu atualizei, aqui está sem nada, né? Vamos atualizar aqui para ver o que acontece. E ele já preencheu dinamicamente, né? De acordo com o que a gente apresentou, com o que a gente pegou, ele já apareceu aqui pra gente. Então isso que é muito interessante do JavaScript. Ele observa coisas que tem aqui no documento e a gente passa instruções, ó, verifica se tem esse ID. Aí baseado nisso a gente pode colocar funções. A gente está vendo só o inner HTML para preencher essas lacunas dinamicamente. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante isso aqui dentro, eu gosto de limpar, independente se tenha coisas lá ou não, é uma coisa que a gente vê isso muito no mobile, para que não aconteça nenhum problema, para que ele fique alimentando constantemente e passe mais de uma vez. Toda vez que eu executo essa função aqui para alimentar, eu faço um document, eu pego ele novamente, né, um getElementById, como a gente vai ver aqui, e eu deixo ele vazio. Então ele executa. Primeiro ele limpa tudo que tem lá, é como se eu tivesse limpado. Ele primeiro adiciona o inner HTML como vazio, depois ele adiciona o nosso HTML. Eu sempre gosto de fazer essa repetição aqui para que não tenha nenhum problema, né? Pode ser que não tenha nenhum problema quando você está trabalhando assim, mas no mobile a gente tinha diversos problemas assim, então é coisa minha. Eu gosto sempre quando eu estou adicionando dinamicamente o HTML, eu limpo ele, sempre. Sempre quando eu estou fazendo uma function. Eu limpo o que tiver para ele adicionar somente o que for necessário, tá certo?
Então aqui ele já está adicionando o meu array, né? Vamos ver como é que ele ficou depois que eu limpo, para ver se ele aparece alguma coisa. Tá da mesma forma, então ele funcionou corretamente. Beleza, pessoal? Na aula de hoje a gente construiu um array um pouquinho mais complexo e viu como que a gente pode alimentar dinamicamente essa tabela utilizando o for, né? A lógica de programação que a gente aprendeu fazendo um laço, e a gente utilizando na prática uma forma de alimentar os nossos dados. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e até no próximo vídeo, pessoal. Valeu!